Nossa saudação a você que nos assiste o podcast Pode Falar, aqui pelo Grupo Oceano, principal endereço da comunicação da região sul do estado. Estamos começando mais um programa, desde já agradecendo o seu carinho, a sua audiência, nesses assuntos que a gente vem trazendo aqui para compartilhar, né, com vocês assuntos realmente que interessam, né, assuntos que chamam a atenção e que, acima de tudo, são esclarecedores. E, portanto, esse é o nosso objetivo. E, mais uma vez, estamos recebendo o Dr. Luiz Felipe Ferreira da Silva, né, que é um médico otorrino, é especialista em emagrecimento, nutrólogo, né, que tem uma grande clientela e uma grande capacidade, né, no trato exatamente específico da questão do emagrecimento, que é um tema fantástico, né, e que todo mundo se interessa, todo mundo deveria cada vez mais se interessar, porque é saúde. E saúde a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar, né, quando estamos fora dos trilhos, como se diz na linguagem popular, doutor. Isso aí. Prazer tê-lo aqui de novo. Ok, prazer é todo meu aí poder estar conversando com vocês e poder estar auxiliando, esclarecendo dúvidas aí da população. Hoje nós vamos abordar um tema bastante importante, né, que inclusive tem sido pauta nos últimos dias, né, em vários veículos de comunicação, também em nível nacional, e que nunca é demais a gente falar para o público feminino especificamente, o masculino também, porque precisa saber como é que funciona, né, que é a menopausa, né, que atinge as mulheres e que tem muitos mitos sobre a menopausa, sobre tudo o que pode acontecer e o que, né, a expectativa, enfim, é um negócio que é um assunto que realmente chama a atenção, né, doutor Luiz Felipe. E o que é a menopausa? Vamos começar lá pela definição básica, né, e quando é que ela começa a se manifestar? A menopausa, né, é um período natural, né, de acontecer. Com a mulher, a partir de uma certa idade, vai caindo os níveis hormonais, somente os níveis de estrogênio. E quando cai esse nível de estrogênio, a mulher ela para de menstruar, né? Então, a gente começa a contar a menopausa a partir de 12 meses após a última menstruação, né? Enfim, então esse é um período hoje classicamente onde a gente começa a contar a menopausa, né? Mas ela acontece justamente por um declínio dos níveis hormonais, somente do estradiol, né? E isso acaba repercutindo numa série de alterações metabólicas, alterações comportamentais, né? Ganho de peso, alterações de sono, alterações de comportamento, alterações de memória, alterações de humor, né? Perda de massa muscular, perda de massa óssea, por exemplo, né? São características, são coisas que vão acontecer muitas vezes na menopausa. E elas causam muito transtorno no dia a dia da mulher. Claro, e o homem interfere muito na vida. Só que não tem porquê hoje as pessoas sofrerem com a menopausa, porque existem muitas estratégias para a gente conseguir amenizar esses sintomas, resolver esses sintomas, inclusive proteger de grandes problemas que a mulher acaba apresentando após a menopausa. Claro. Antes da menopausa, por exemplo, o risco de doença cardiovascular da mulher é muito menor que do homem. Após a menopausa, justamente por essas alterações hormonais, esse risco ele se iguala ao do homem. E às vezes até, dependendo de caso, pode aumentar. Né? Então, hoje a gente tem como reverter esse processo, né? Ou pelo menos não deixar que ele aconteça. Não só nos sintomas, mas também de proteção de doença cardiovascular, proteção inclusive de doença neoplástica, né? De cânceres e tal, fazendo a coisa de uma forma correta. Doutor, o climatério é um processo de transição. Isso. Que envolve, né, pré e pós, enfim, né? Você reúne os sintomas, o que é? Isso, o climatério é justamente essa zona de transição. Né? Então, que às vezes se confundem, né, os sintomas, né? Isso. Até a mulher, né, a pessoa chegar à conclusão, enfim, ou tal, ela começa a ter alguns sintomas e acha que não tem nada a ver, né? Porque também existe, né,
aquele instinto de preservação, tipo assim, né? Não, ainda não estou, não está na época, né? As mulheres falam isso, né? Não, mas é muito cedo ainda para mim, não O sei. que acontece? Antes de fato, ocorrer a queda de uma forma definitiva da função ovariana, antes disso acontece alguns períodos, né, dessa parte de transição, onde por vezes o ovário ele é estimulado, ele responde, outras vezes ele não responde. Então, os ciclos menstruais eles começam a ficar diferentes, né? Ou eles aumentam o tempo, ou eles encurtam o tempo, o volume da menstruação ele pode mudar e começam os sintomas, né? Então, sintomas de memória, sintomas dos fogachos, que inclusive são calorão, aquele fogacho, né? São fatores de risco importantes para doença cardiovascular. Então, quem tem o calorão tem um risco maior de apresentar doença cardiovascular ali na frente. Então, ele é um fator de risco que a gente tem que levar em consideração, né? Então, a presença de fogachos, as alterações de memória, né? O brain fog, que a gente costuma falar, né? Alterações de sono. Esquecimento, muito esquecimento. Muito esquecimento. Veja só, né? Falta de atenção, né? Falta de foco. São sintomas bastante comuns, né? E tem uma idade específica, assim, um período que varia, né? Claro, varia muito, mas tem geralmente a partir dos 40 anos de idade que esses sintomas 40 anos, eles começam às vezes sintomas se manifestam e depois para, é isso? Depois para, exatamente. Pode acontecer. E aí vai até 51, 2... isso varia bastante. 55, geralmente até os 55 anos de idade, algumas vezes pode até passar disso, mas, né, claro. enfim, né, esses sintomas eles continuam e depois eles começam, digamos assim, a amenizar. Né? Mas é muito importante a gente identificar esses sintomas precocemente e tratar isso precocemente para evitar os problemas futuros. Né? E a tal reposição hormonal, né, que é muito discutida, muito debatida, às vezes até temida, né, pelas mulheres. Né, umas fazem, outras não. Umas aconselham a fazer, outras não. A gente ouve muita coisa assim, né? Claro que cada um, né, cada ser, né? Nós somos todos, a gente já falou nisso no outro programa, não adianta, né? E essa questão toda da reposição hormonal, ela é importante, ela é... Isso, a reposição hormonal é uma coisa muito importante. Né? É claro que a gente tem que individualizar, né, cada pessoa, né? Existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, como o risco individual, por exemplo, de alguns tipos de neoplasia, né? Se a pessoa já teve câncer de mama, se já teve câncer de endométrio, já teve câncer de ovário, essa paciente ela apresenta de fato algum tipo de contraindicação, pelo menos durante um período, para fazer reposição hormonal. Né, que saiu um estudo, né? A gente até estava conversando um pouquinho, né? Saiu um estudo que é o WHI, que foi um estudo de 2002, que foi um estudo mal delineado, né? Mal conduzido, talvez, e o resultado também foi mal interpretado, né? E isso levantou uma bandeira muito forte em que a reposição hormonal aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de doença cardiovascular. Mas depois, né, reanalisando esse estudo posteriormente, e a medicina, graças a Deus, ela evoluiu muito nisso, identificou as falhas desse estudo, né? O tipo de estrogênio usado nesse estudo não é o que se usa hoje, não era um hormônio bioidêntico, por exemplo, é um hormônio equino, né? O tipo de progestágeno que foi usado é um progestágeno que praticamente hoje, né, não se usa, né, que é medroxprogesterona, é uma coisa que não é praticamente usado hoje em terapia de reposição hormonal, por exemplo, né? É usado, mas não são situações mais específicas, assim. Então, esses riscos todos que foram, digamos assim, colocados na mídia, né? Nesse estudo de 2002, hoje a gente sabe que eles não existem, né? Então, já tem uma infinidade de estudos mostrando que, de fato, a reposição hormonal é uma coisa segura, né? Feito no paciente correto, tendo acompanhamento médico de uma forma correta, não só é seguro, como protege as mulheres de um monte de problema. E a questão da libido também, né, doutor? É outra grande preocupação, né? Das mulheres, e tem relação direta, né, com a reposição. Enfim, muito, né? Então, a queda do nível de estradiol, ela está intimamente relacionada com a redução de libido, né? Que é um dos principais fatores da menopausa, justamente a queda do nível de estradiol. E a redução de libido afeta não só a vida da mulher, mas a vida do casal, a vida da família. Especificamente, isso tem como e é muito complicado, né, doutor Luiz Felipe, porque
Porque às vezes, né, até por falta de conhecimento, muitas vezes, né, começa uma crise na relação, né, em função Muito disso, comum. não, muito comum, e às vezes o casal não conversa sobre. E às vezes é uma falta de entendimento É. do homem entender Sim, que sim. isso está acontecendo com a mulher. E talvez uma falta de conhecimento dela, ou talvez até do médico que está assistindo essa paciente, sabendo que ela pode reverter este processo, que não é uma coisa normal, né? É uma coisa natural, que vai acontecer a partir do momento que a mulher entra na menopausa. Mas não tem por que sofrer com isso. Sim, Né? sim. Então, por exemplo, ter dor de cabeça é uma coisa que acontece. Mas a pessoa não precisa sofrer com a dor de cabeça. Né? Não tem por quê, porque existem medicações para tratar a dor de cabeça. Claro. É mais ou menos isso. Eu posso ter perda auditiva, mas eu não preciso sofrer com a minha perda auditiva. Eu posso tratar a minha perda auditiva. Né? Posso ter alteração de visão, mas eu não preciso sofrer com a minha perda de visão. Eu posso tratar. É uma coisa que vai acontecer, ok, vai acontecer. Mas não necessariamente eu preciso sofrer com isso. Porque tem tratamento. Claro. E hoje, né, nós temos, por exemplo, uma mulher, né, com 50 anos hoje, 52, 50, 55 anos, né? Hoje nós temos, né, nós temos mulheres, né, uma mulher, né, que ainda, né, tem o seu aspecto físico, né, Sim, na maioria do corpo, né, e, enfim, bastante diferente, né, de anos atrás, enfim. E existe uma grande preocupação das mulheres em relação ao ganho de peso. Aí sim, doutor, como é que funciona isso? A menopausa tem uma influência direta nisso? Quando é que isso acontece? E o que leva, né? E o que pode ser feito, né? Que as meninas precisam se cuidar. Exato. São vários fatores que influenciam o ganho de peso na mulher na menopausa. Né? Além da queda dos níveis hormonais, que fazem com que ela comece a ter um ganho de peso mais androide, digamos assim, principalmente na região abdominal, as alterações de menopausa vão fazer que essa mulher durma mal, por exemplo. Né? O fato de ela dormir mal vai gerar algumas alterações metabólicas que vão estar associadas ao ganho de peso. Além de ela dormir mal, ela também, principalmente por não estar dormindo mal, ela não vai acordar bem. E ela vai ter uma diminuição de disposição, vai ter mais fadiga, mais cansaço, ela não vai ter mais ânimo para levantar e fazer uma atividade física. E ela não tendo ânimo para fazer isso, ela vai ter uma tendência de ficar, sei lá, em casa comendo. Além disso, essas alterações metabólicas costumam ter como sintoma um aumento do desejo por doce, por exemplo. Tá? Isso acaba aumentando a ingesta de caloria. Então, uma mulher que não faz atividade física, que não dorme bem, que tem uma avidez por doce, ela tem tudo para começar a ganhar peso. E quanto mais ela ganha peso, mais ela aumenta os níveis de cortisol e aumenta a questão da gordura abdominal, que acaba retroalimentando de uma forma, né, positiva no sentido de aumentar peso, mas negativa no sentido de começar a ganhar mais peso e sentir pior, né? E aí acaba sendo um ciclo vicioso, né? E a mulher não consegue sair por vias próprias, digamos assim, desse sistema. Né? E essa questão da perda de sono irregular, enfim, isso faz com que a pessoa acabe levantando, né, durante a noite 2, 3 vezes, né, e vá na geladeira, né? E vai também acontece. Acontece, né? Se acaba, né? Acontece. E é caloria, né? Isso, né? Não só a fragmentação do sono, mas a ingesta de caloria, tudo isso acaba culminando no aumento, né, do peso. E um acompanhamento e uma dieta, né? Sobre exatamente a questão do emagrecimento, a questão pode ser feito paralelo a um tratamento para a menopausa? Né? Sim. Não só pode, como deve. Exatamente. O tratamento do emagrecimento, né, ele não é uma coisa única. Né? Então, a gente tem que sempre considerar os vários pilares, os vários fatores que estão levando esse indivíduo ao aumento do ganho de peso. E o fator hormonal da mulher na menopausa é um fator significativo. Então, é muito importante a gente corrigir o fator hormonal, mas não quer dizer que corrigir o fator hormonal vá resolver o peso. Não é a reposição hormonal que vai emagrecer. Mas a reposição hormonal vai ajudar com que essa mulher ela consiga mudar os hábitos de vida, que vai facilitar o processo de emagrecimento. Vai facilitar com que ela tenha disposição, vai facilitar com que ela melhore a sua satisfação, ela vai se sentir mais confortável
em acordar mais cedo, ela vai diminuir a vontade de comer doce, né? E ela vai ter uma série de estímulos, vai dormir melhor, vai ter uma série de estímulos que vai facilitar o processo de emagrecimento. Claro, isso é importante. E aquela sensação, né, que muitas têm, né? A gente pode falar que são fatores biopsicossociais também, né? É um contexto, né? São várias coisas. E aquela sensação que às vezes, né, as mulheres até, algumas comentam isso, né? Que ao chegar, ao atingir a menopausa, né, todo o processo da menopausa, enfim, tudo isso, né, que acontece, essas alterações, enfim, a mulher realmente tem umas que se entregam, né, doutor? Né, que ficam abaladas, né, de uma forma assim, que demais, né, que não reagem. E aquilo que o senhor falou, o desânimo, né? Aí surge aí um processo depressivo, Isso. muito comum, né, nesse momento. Muito. Em algumas vezes, claro, existe né, a depressão especificamente, mas em muitos casos a mulher ela nem está especificamente com depressão. Sim. Ela pode estar com as alterações hormonais da menopausa e que é confundido com o estado depressivo. Né? Então, ela pode não estar com a doença depressão, mas ela pode estar com o estado depressivo associado à queda hormonal. E a partir do momento que a gente reajusta, que a gente faz a reposição hormonal, os sintomas eles todos desaparecem. A mulher volta a viver. Ela diz assim, meu Deus do céu, como que não me apresentaram isso antes? Pois é. Porque ela volta a viver. Ela volta a viver, ela sai da toca. Né? Muda de fato a vida. Por isso que quando se faz uma avaliação, né, quando a mulher começa a apresentar alguns sintomas depressivos, enfim, até com crises de ansiedade também são comuns, né? Muito comum. São comuns. É importante que se descarte, né, todas as situações, né? Porque senão se começa um tratamento, né, para depressão, enfim, e quando nós temos lá uma questão hormonal, ajuda, por isso que é importante isso, né? Fazer essa avaliação mais integral da paciente é muito importante, né? Porque até algumas medicações são usadas para tratamento, alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos, eles têm como para-efeito, como um efeito colateral, algumas alterações de sono, por exemplo. Né? Eles têm aumenta a fadiga, né? Aumenta a sonolência diurna, pode alterar a memória. Então, uma medicação que ela seria feita especificamente para ajustar um lado, ela acaba atrapalhando os outros lados. Então, é muito importante com que a gente faça essa avaliação hormonal, ou veja essa paciente como um todo, e pelo menos se pesquise isso, porque se tem alteração, que se corrija isso. Né? Paralelamente ao tratamento psicológico, psiquiátrico, ok? Né? Não são coisas que elas podem acontecer em paralelo. Mas é importante a gente avaliar o paciente integralmente, porque muitas vezes a simples fato de tireoide também, não? Tireoide, né? Que a gente faça a reposição hormonal, o quadro ele se resolve muitas vezes. E é importante essa questão, porque as pessoas, né, hoje, né, a gente sabe muito bem os problemas que todos enfrentam dia a dia, essa nossa rotina, essa correria, enfim, que acabam gerando muitos problemas, enfim, quando se associa todos esses fatores, né, é muito comum as queixas, né, principalmente das pessoas que falam, fadiga, não tenho força para mais nada. Eu ia à academia, parei de ir. Eu ia fazer isso, parei de caminhar. Parei, não sei do que. Agora quando chegar o verão, vou voltar, sabe aquelas coisas assim. E são interrupções que normalmente não aconteceriam, já é um efeito que a pessoa não se dá conta. Né? Isso que a gente comenta muito lá no consultório, que isso não é culpa do paciente. Ele não está fazendo isso porque ele não tem esse comportamento mais nocivo porque ele quer. Ele está tendo esse comportamento mais nocivo porque o corpo dele mandando ele fazer isso. Né? Então, a gente precisa identificar isso, né? Nós externamente identificar isso, ou o cônjuge, né? O marido, a esposa, tal, enfim, identificar isso e vamos lá, vamos tratar, né? Vamos resolver esse problema. É procurar o atendimento para a gente conseguir identificar as alterações hormonais, se houverem, e a gente conseguir definir o tratamento, trazer esse paciente ao ânimo novamente. Pela sua experiência, né? Pela clientela, pelo contato com as pessoas lá, os homens, eles cumprem o seu papel nesses momentos ou
assim, ou não, a maioria, enfim, o que pode se dizer aí de... Como é que eu vou dizer? Existem vários perfis, né? Então, muitas vezes o homem ele vai lá, ele procura, né? Junto Vai junto, claro. com a esposa do entendimento. Mas existe também aquele Aquele pedra. que resiste, né? Não, Eu isso aí não não é vou, papo pra... eu não vou falar, porque se eu falar, ela ainda vai brigar comigo. Entendeu? Não, tá bom assim, tu tá linda assim e tal, enfim. Pois é, Né? não é bem assim. Então, às vezes, por medo de tomar mais um revés, ele, não vou mexer com. Já tá braba, não vou mais mexer aqui. Não, e tem resistências também, né? Não, eu não vou, vai ser uma consulta de mulher, né? Sim. Então vai lá resolver o teu problema, não tem nada a ver também. com isso, né? Não deve ser assim, né? Porque... Isso é uma coisa que a gente gosta lá no consultório, que sempre que a gente vai fazer uma consulta especificamente para essa área, não só para emagrecimento, mas para menopausa, que venha, né, o familiar junto, né? Sim, que venha o marido junto para entender o porquê que essa mulher tá assim, né? E se ele entender, né, a fisiopatologia, se ele entender a causa do problema e o tamanho da gravidade do que aquilo ali pode se tornar, que já é ou pode se tornar, ele vai ajudar no tratamento. Ele vai ser um parceiro, né? Ele vai estar ali junto, né? Porque ele vai ver a melhora que a esposa vai ter. Consequentemente, ele não vai querer aquela mulher que não estava bem ali atrás, né? Lógico que não. E, doutor Luiz Felipe, e a questão também da culpa, né? A culpa é um sentimento aí que ele não resolve absolutamente nada. Acho que né, é um dos piores que tem, porque ele só atrapalha e não adianta, né? E a pessoa não deve se sentir, né, culpada, né? Muitas vezes as pessoas se acham assim, não, começam a esconder as coisas, enfim, e tal. Não tem sentido, né? Não tem Não sentido. tem, porque não leva a nada. Pelo contrário, ela tem que expor o que está sentindo para tomar uma providência. Né? Porque tem solução. Exatamente. Porque tem solução, né? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas elas acabam desenvolvendo alguns processos, né? Até depressivos, enfim, em função dessa, né? Dessa culpa que ela... porque agora não deu, eu, né? Atingi tal idade, já tô velha. Vou ter que viver, ter que me consolar com ele. Mas... É assim e pronto? Não, a medicina, graças a Deus, evoluiu muito nesse sentido. Não. E é preciso, por isso que é bom esclarecer, né? Porque muita gente está nos assistindo, enfim, né, que ainda está em dúvida, por exemplo, de tomar uma providência, né? Não, estou sentindo tal coisa, deixar para lá, né? Isso faz parte. Também se houve, né? Eu parei de menstruar, mas agora já voltei. E daqui a pouco parou de novo, entendeu? E ficam nesse ciclo e não procuram nenhuma orientação. Procurar atendimento médico é muito importante, né? Para que faça uma avaliação, para saber o que está acontecendo. Saber se essas mudanças, elas de fato são mudanças normais ou não. Claro. E nós já tivemos, né, claro, em nível até de conhecimento, de especulação, enfim, nós já tivemos alteração nessa faixa de idade, por exemplo, entre, né, os 40, depois dos 40 até os 55, enfim, tal. Em outras gerações, isso já foi maior, menor, né? Começava antes ou depois, não. Porque às vezes tem coisas, né, que... Isso, Dizem que, por exemplo, as meninas, elas começam a menstruar mais cedo do que era. Isso é uma coisa que aparentemente a gente tem visto. Isso, pois é, né? E como se estivesse antecipando um pouco mais esse processo. E sobre a menopausa, existe isso? Não? Antigamente era mais cedo, mais tarde? Sim. Parece que era um pouco mais cedo, né? Mas os estudos, mais especificamente em relação à idade, dos benefícios e riscos e tal, eles são, não vou dizer que são tão atuais assim, mas hoje em dia a gente se estuda muito mais isso, né? Então hoje a gente já tem uma faixa de idade muito mais bem delimitada, com os riscos mais delimitados, né? Então, hoje a gente entende muito melhor a coisa. Até porque os hábitos das mulheres nessa faixa, né, de idade de antigamente não são os mesmos de hoje, né? Mudou muito. Porque, olha, se parecia, né? A gente às vezes fica fazendo exercício de memória, né? Olhava assim, né? O meu avô, não, parte de mãe e tal, era um cara alto, forte, não sei o que e tal, né?
Mas ele tinha 50 e poucos anos, né? Vamos supor, então, e parecia 80. Isso É aí. incrível isso, né? As mulheres também, né? Também. Era assim, não, uma mulher com 50 anos era uma vó daquelas Que já, até né? elas começavam a ter filho muito antes, né? Pois é. Então, Né? geralmente a primeira gestação era aí, sei lá, perto dos 8 anos de idade, ou às vezes antes disso, muitas vezes antes disso. Hoje não, né? Hoje tem toda uma questão cultural, né? Tem a escola, tem a faculdade, tem a pós-graduação, depois que ela vai optar etapas, pela né, maternidade. mudaram. Exatamente. O empoderamento, né, doutor? Exatamente. Também, né? Mudou. Mudou. Era o homem que trabalhava fora, a mulher cuidava de casa. É. Né? Então, esse era mais ou menos o perfil que a gente tinha, sei lá, há 30, 40 anos atrás. Hoje não. Né? Hoje tá todo mundo trabalhando, estudando. E também, né, as mulheres ocupando cargos importantes, né, que não tinha também, né, olha, cargos públicos, cargos, né, hoje nós temos... Isso é uma outra coisa muito importante, né? Então, as mulheres hoje, em torno dos 40 anos de idade, elas estão muitas vezes no auge da sua vida profissional. Exatamente. E justamente nesse período que ela começa a entrar no climatério. Pois é. Né? E daqui a pouco ela está entrando na menopausa. Só que as alterações hormonais, elas alteram a memória, elas alteram o comportamento, né? Elas aumentam muitas vezes os quadros de TPM. Então, tem mulheres que durante um mês passam, sei lá, 10, 15 dias do mês com sangramento, tendo cólica, tendo alteração de humor, ou seja, num mês de 30 dias, metade do mês ela não consegue trabalhar direito. Isso traz uma frustração muito grande muitas vezes, atrapalha muito. Interfere muito, Interfere né? demais, demais. Por isso que é importante identificar e tratar. Doutor Luiz Felipe Ferreira da Silva, como é que está o consultório lá? Tá tudo tranquilo, tudo indo muito bem, graças a Deus. Que bom, né? Prazer em tê-lo novamente aqui. Conseguindo ajudar muita gente. Isso, né? Doutor Luiz Felipe Ferreira da Silva, né? Esse querido médico aí que tem feito tão coisas boas aqui para a nossa comunidade, né? A gente agradece mais uma vez a presença dele, né? Dr. Luiz Felipe, otorrino, nutrólogo, especialista em emagrecimento. Atenção você, mulher, olha só, aí tem que cuidar aí, né, para ficar legal, né? E como a gente gosta, né, que todas as pessoas tenham saúde, né, e tenham a vida, né, o dia a dia, consigam superar, né, e trabalhar e estudar com todo o vigor, com toda a vontade, sem sofrimento, como diz o doutor Luiz Felipe. Obrigado pela sua presença. Ok, uma satisfação toda minha poder estar aqui conversando com vocês novamente. Pode Falar fica por aqui. Voltaremos. Até a próxima. Um abraço.